prazer enorme tê-los aqui conosco na nossa quarta palestra da série ABBC, O Novo Normal. Obrigado por quem nos acompanha via Zoom, via YouTube. Hoje teremos conosco o Guga Stocco com o tema Novo Cenário Pós-Covid, Tendências e Pontos de Atenção. Guga Stocco é um empresário bastante conhecido. Ele é CEO da Grid, uma plataforma de inovação que permite às empresas se conectarem com diversas APIs. Guga é sócio aqui da casa, já fez várias palestras conosco, é sempre bem-vindo e sempre traz coisas novas, super interessantes para a gente discutir. A previsão dessa palestra é de 50 minutos. Depois teremos 10 minutos para o Guga responder perguntas pelo chat. Muito obrigado. Guga, a palavra é sua. Olha, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui, poder dividir um pouco de algumas ideias e também trazer uma discussão para todo mundo, né? Então, eu vou colocar minha apresentação. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho, né, do que está acontecendo nesse novo cenário, né, onde são as oportunidades, onde são os riscos e como que funciona esse novo consumidor, né, e como tem que ser também um novo empresário. Então, vamos trazer uma discussão interessante que eu acho que vai ser frutífera aí para todo mundo, tá? Então, já vou preparar aqui a apresentação e vamos começar a brincadeira como um todo, tá? Então, a primeira situação é o seguinte, a gente percebeu o quê? Né? As empresas que estavam preparadas para fazer a transformação digital se deram muito bem. Mas aquelas empresas que não estavam preparadas estão tendo um problema, né? Então, por quê? Porque eu achava que minha transformação digital eu poderia fazer daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, né? Então não afetava o dia a dia. De repente vem um evento, né? Um Black Swan, vem um Covid que ninguém podia imaginar, e de repente todos nós temos que estar online. Né? E aí o que acontece é que a gente começa a ver que algumas empresas que fizeram a lição de casa, né, estão se beneficiando disso, e aqueles que não fizeram a lição de casa passam a ter aí alguns problemas. Né? Então a gente vai começar a discorrer um pouquinho em cima dessa história como um todo. Tá? Então um ponto principal para a gente entender o que está acontecendo é o seguinte, isso aqui é uma curva de adoção. Tá? Então a curva, toda vez que você lança um produto, então vamos supor, eu estou lançando um banco digital. Tá? Então, esse banco digital, eu tenho um aplicativo, né? Eu tenho que fazer com que as pessoas utilizem ele. Então, as pessoas estavam acostumadas, por exemplo, a ir na agência, né? E, de repente, eu falo, olha, você tem uma forma nova para você fazer o seu parte de banco, fazer pagamentos e por aí vai. Então, o que acontece? Primeiro, quem entra nesse aplicativo são os entusiastas, né? Os early adopters, né? Que estão aqui dentro. Depois, aqueles que falam, poxa, interessante, gostei disso, as pessoas vão entrando, né? Depois vai entrando por esse lado, né? Depois aquelas pessoas que falam, não, que achavam que nunca iam usar, por exemplo, um banco digital, acabam entrando e uma hora todo mundo está dentro desse mercado. Uma curva dessa de adoção, ela pode demorar anos, né, para acontecer. Assim, anos que eu digo, pode demorar 10 anos, às vezes, pode demorar 5 anos. Essa é a maior dificuldade que a gente tem, normalmente, quando a gente lança um produto. Porque você lança um produto e as pessoas têm que aprender a usar o seu produto. Né? E o que está acontecendo? Está acontecendo agora o seguinte, de repente, essa curva, o que ela fez? Ela achatou. Né? Então, o que aconteceu? Todo mundo que estava aqui ia demorar alguns anos para usar determinados produtos, essa curva ela achatou, né? E o que aconteceu? Né? Nós estamos tendo isso, né? Para todo mundo. Então, vou dar um exemplo prático. Tá? Imagina que o iFood, né? Então, por exemplo, eu não usava o iFood com uma certa frequência. Tá? Era de vez em quando que eu usava ele. De repente, eu fui obrigado a usar. Tá? Então, quer dizer, eu que estaria aqui nessa curva, mais ou menos, me colocou nessa curva para trás. Minha mãe também não usava, e ela talvez não fosse usar o iFood, porque tem que colocar no aplicativo, por aí vai. Né? Então, de repente,
né, ela foi obrigada a usar também. O que significa isso? Eu comecei a usar, fiz uma vez, funcionou, fiz duas, funcionou, comecei a favoritar os restaurantes que eu gosto, minha mãe ela teve que ter uma familiaridade com esse aplicativo, de repente, o que aconteceu? Aquilo virou parte do meu dia a dia. Então, o que significa isso? Significa que quando voltar, por exemplo, né, ao normal, digamos assim, esse hábito que foi criado aqui nessa curva, ele continua, né? Então, você não muda isso. Tem uma série de hábitos que você não muda. Então, por exemplo, fizemos um home office, e esse home office está funcionando muito bem para a empresa, né? Quando volta, por que eu não coloco o home office, né, para funcionar aqui também de uma forma interessante? Tá? Então, não passa a fazer parte, eu não passo a ter políticas, né, do home office aqui dentro. Então, esse é um ponto que também entra aqui nesse gráfico. O que eu tenho que entender isso como banco? Né? É a melhor oportunidade do mundo para que você desenvolva o seu produto e que você faça com que as pessoas aprendam a usar o seu produto da forma online. Por quê? Porque esse cliente ele nunca vai estar tão aberto, né, se não fosse nesse momento, porque ele vai ser obrigado a usar aquilo, ele vai ser obrigado a aprender aquelas funcionalidades e ele vai ser obrigado, né, a fazer os serviços por ali. Então, a adoção acaba sendo muito grande, acaba sendo muito interessante. Então, é um momento único que a gente realmente tem que prestar atenção, né, e aproveitar dele. Né? Porque se você não fizer isso agora, vou aguardar lá o voltar ao normal, você vai voltar ao quê? Até essa curva de adoção. Tá? Então, essa curva de adoção ela volta. Então, a gente tem uma oportunidade única, né, de fazer com que as pessoas aprendam a usar o seu produto. Então, se existe um momento agora para fazer marketing, um momento para desenvolver produtos, um momento para criar o hábito, ele é agora. Tá? Se a gente for começar a olhar, então, no que está acontecendo, tá? Então, a gente percebe o seguinte, quando a gente começa a olhar board members, e quando a gente começa a olhar CEOs, né? Você vai olhar os principais CEOs do mundo, se eu pego lá como Google, Facebook, né? Você pega Adobe, né? Por aí vai, os CEOs precisam agora ter um conhecimento um pouco maior na tecnologia. Você não precisa ser um tecnólogo, mas você precisa entender para onde o mundo está indo, quais são as tecnologias e como elas funcionam. Porque isso vai derivar como você faz produto, por exemplo. Tá? Então, é muito conhecido aí o que as pessoas costumam chamar de STEAM, né? Que é Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Então, o conhecimento de STEAM passa a ser agora importante tanto para board members como para CEOs. Tá? Isso está virando de extrema importância. Todas aquelas pessoas que precisam tomar uma decisão. Tá? Nós temos muitas empresas presas ainda na cultura do século passado. Tá? E essa cultura a gente tem que mudar, porque o século passado foi muito bom no século passado. Ele foi muito bom quando você sabia exatamente o que ia acontecer amanhã, quando você tinha um mundo estático. Nós estamos no mundo dinâmico. E aí você não consegue mais estar preso, né, no século passado. E com o Covid agora, isso acelerou ainda mais. Então, a importância de tudo isso. E vamos ter que abraçar novos modelos de negócio. Tá? Não tem jeito. Eu posso usar o exemplo de uma rede de academias que eu conheço, né, que já tinha um plano de ter um aplicativo, né, um aplicativo super interessante, que você ia fazer isso dentro de casa também. Né? Essa tem uma rede de franquias, ela fica em Singapura, está vindo para o Brasil. De repente, o que aconteceu? Né? Essa rede virou e falou o seguinte, olha, eu já estava acelerando o aplicativo, ainda bem que ele estava em desenvolvimento, e agora ele vai ser o produto principal. Tá? Ser o produto principal significa o seguinte, o produto principal é o aplicativo e as academias como um todo vão servir de suporte para o aplicativo. Então, você vai abrir academias naqueles locais que tem muitas pessoas usando o aplicativo e você passa a fazer de uma forma completamente diferente a lógica. Né? Então, enquanto a lógica eu estava seguindo do físico e o online era um suporte, o online passa a ser o produto principal e o físico passa a ser o produto de suporte. Outra coisa importante, o mindset. A gente precisa começar a mudar completamente a forma com que a gente entende o mundo e como a gente entende as coisas. Tá? Isso é muito importante. A qualidade do pensamento que a gente tem, ela está baseada nos modelos que a gente tem na cabeça. Então, a gente vai ter que abraçar novos modelos de negócio e a gente tem que trazer novos modelos para dentro de casa. Então, quanto mais você olhar isso, mais oportunidades vão aparecer.
eu gosto de falar, tem um estudioso que falou uma frase que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte: você precisa ver o mundo da forma com que ele é e não ver o mundo da forma com que você acha que ele é. Porque isso vai fazer um bias, isso vai direcionar, às vezes, o desenvolvimento da empresa para um local completamente diferente, para o produto de uma forma completamente diferente. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente alguns exemplos disso. Outro ponto importante, a gente percebeu que o mundo ele é muito mais frágil que a gente imaginava. Você ouvia falar, por exemplo, em aquecimento global, né? Era uma coisa que a gente ouvia por aí, mas nunca acontecia, né? Você fala, pode acontecer. De repente vem um vírus, né? E em 4 meses ele faz uma devastação por completo. Então, se a gente pegar, por exemplo, exemplos como o Brumadinho, né? As empresas passaram a olhar isso já com um pouco. Opa, peraí, pode ser que eu tenha um Black Swan acontecendo aqui, tem alguma coisa que eu tenha que me preparar a empresa para isso. Tá? De repente, agora com o vírus, isso se tornou muito claro. Então, você precisa começar a preparar a empresa para eventos que possam vir a ocorrer. O mundo é mais frágil do que a gente imaginava enquanto estava no e sendo um fato, a gente tem que criar políticas para isso. Imagina se o vírus, que, por exemplo, não pudesse ser curado, né? Fosse semelhante ao vírus do HIV. Você imagina como que estaria a posição de todos nós hoje. Tá? Então, a gente vai ter que começar a entender quem está entrando no mundo que tem que se preparar para coisas que a gente não imaginava. Tá? O mundo está ficando mais pobre, tá? É natural. O que significa com o mundo ficando mais pobre? Significa que eu tenho que ter o meu produto mais barato e mais eficiente. Para ter o meu produto mais barato e mais eficiente, eu tenho que investir em tecnologia. Eu tenho que mudar os modelos de negócio, eu tenho que deixar meu mindset do século passado no século passado e tenho que trazer esses novos modelos para agora. Tem um fato que é bem interessante. Entre matar um boi e colocar um bife no prato das pessoas, tem 270 empresas, tá? Dentro dessa cadeia. São empresas que estão pagando seus impostos, né? São empresas que têm seus custos e empresas que têm as suas ineficiências. Tá? O que vai acontecer? A gente precisa resolver isso. Você precisa tornar esse processo muito mais eficiente. No mundo bancário, isso acontece também. Né? Ele tem uma série de padrões que precisam ser determinados, existe uma série de legislações, de burocracias. Só que, assim, para que a gente continue sobrevivendo, ele vai ter que tornar isso muito mais flat. As empresas têm que se tornar mais ágeis, né, em cima desse processo, e esse processo tem que ser mais barato. Outro ponto interessante é que a transformação digital, que ia demorar lá 3 anos, vai acontecer o quê? Em 3 meses. Tá? Então, tem que acelerar muito. Eu recebi algumas perguntas, tá? Então, se eu acelerar muito e colocar o meu comércio eletrônico no ar, está resolvido? Não, porque você vai ter que aprender como funciona esse mundo novo. Então, é natural. Óbvio, quanto mais rápido você colocar e mais rápido você começar a aprender o funcionamento de tudo isso, melhor. Mas entenda, é um mundo novo, são coisas novas e a gente vai ter que começar a aprender e errar muito para ver como isso tudo funciona. Né? Então, isso é muito importante, que essa transformação digital agora se demonstrou necessária. Até porque, como muitos dos conceitos, né, e muitos dos hábitos que vão ser criados nesse ano vão continuar, né, o hábito online é um dos maiores. Tá? Então, se preparem para isso. Né? Eu estou vendo muitas empresas de roupa, por exemplo, que estão vendendo muito online, e aquelas empresas que vendem roupa que não tinham uma operação online eficiente estão tendo prejuízos, né? E estão diminuindo muito, né, o seu faturamento. Quando eu falo de first principle, eu acho muito interessante, que é aquilo que eu falei, você olha o seu modelo de negócio como um todo, você olha a sua empresa como um todo, e se você fosse construir ela hoje, como é que ela seria? Né? Então, quando você desenha esse processo do zero, né, você vai perceber que ele poderia ser muito mais eficiente. Eu poderia ter um banco completamente na nuvem, por exemplo, né, que ia ter muito mais eficiência. Eu teria um aplicativo no lugar de agências, né, eu teria usabilidades diferentes. Eu conseguiria, por exemplo, com blockchain, otimizar o meu back-office e por aí vai. Né? Então, a gente tem que começar a olhar o first principle. Em algum momento, a gente tem que parar a empresa e dizer o seguinte: espera aí, para esse mundo novo, o que eu tenho funciona, se funciona ou não. Se não funciona, como que a gente vai desenhar o novo?
né? Aproveitando que tem novos modelos de negócio, novas tecnologias disponíveis também. Estamos mudando os hábitos, né? E quando a gente passa a mudar esses hábitos, muitos desses hábitos vão continuar. Então, por exemplo, se eu construo apartamentos, e eu faço um apartamento de 30 metros quadrados, né? E aí a gente percebeu que tem uma tendência de home office muito grande, como é que vai fazer, né? Esse apartamento vai continuar vendendo? Você acha que eu consigo fazer o home office dentro de um apartamento de 30 metros quadrados? Então, se esse apartamento vai ter 30 metros quadrados, é importante que o condomínio tenha toda uma estrutura voltada para isso. Ter uma estrutura voltada para que eu possa ter, por exemplo, um coworking dentro dele, que eu possa ter academias e coisas do gênero. Ou eu vou ter que ter apartamentos onde eu possa ter um home office que tenha uma iluminação boa para que eu possa fazer uma reunião, eu vou ter um home office que eu possa ter, né, uma parte acústica para que eu não tenha problemas e possa fazer esse trabalho, né? Isso funciona, por exemplo, com escola, né? A gente percebeu que o ensino online está acontecendo. Tem muita gente reclamando, é verdade. O ensino que não é online vai acabar? Lógico que não. Mas o ensino híbrido passa a fazer parte de tudo isso. Será que eu preciso, né, ir na escola todos os dias? Será que eu não posso ir 3 vezes por semana e 2 vezes por semana? Eu me beneficio das plataformas online que estão aqui? Imagina se eu estou dando um curso agora, estamos todos assistindo esse curso, vem uma determinada dúvida, né, que eu não consigo responder, eu falo, mas peraí, eu tenho um amigo meu em Harvard que consegue responder isso, eu mando a mensagem para ele, ele entra aqui online na hora. São coisas que não acontecem no mundo físico e podem acontecer no mundo online. Então, essa parte híbrida passa a fazer parte, né? Outro ponto interessante é você ver como as coisas funcionam, né? Eu participei muito nessa parte de telemedicina e tentando aprovar os processos de telemedicina. E aí? Era impossível passar pela burocracia de aprovar a telemedicina. Veio o vírus, telemedicina está aprovada, temos um mercado de bilhões para ser explorado do dia para a noite. Então, a gente começa a perceber que aqueles dogmas que a gente carregava no passado, eles começam a mudar e isso acaba abrindo aí uma recorrência, isso acaba abrindo oportunidades para outras coisas também. Outro ponto, as empresas têm que ser antifrágeis. Tá? Isso era uma coisa que a gente já trabalhava, é de um conhecimento comum, mas a gente percebeu o quão importante que é isso agora. Em outras palavras, se eu tenho uma empresa só no mundo físico, né, veio o Covid, eu estou com um problema. Eu preciso estar no mundo físico e no mundo online. Né? Eu preciso estar no mundo físico, no mundo online, preciso ter uma plataforma, eu preciso ter que outras empresas também estejam interagindo comigo. Então, ser antifrágil é muito importante. Para quem não está familiarizado com o conceito, imagina o seguinte, eu tenho uma rua de restaurantes. Tá? Essa rua de restaurantes ela é antifrágil. Por quê? Porque se quebrar um restaurante, 2 ou 3, a rua continua sendo uma rua de restaurantes. Agora, um restaurante só ele é frágil, porque se ele quebrar, ele quebrou. Então, a gente precisa começar a pensar no conceito da rua. Né? A gente percebeu que isso é muito importante. A gente percebeu que empresas que não conseguem ficar, por exemplo, 3 meses sem o fluxo de caixa, elas quebram. E pode ser que a gente passe a ter outro tipo de eventos parecidos com esse. Então, a gente vai ter que criar um modelo novo e muito mais antifrágil do que está sendo feito. Outro ponto importante é o lifelong learning. Na velocidade com que o mundo está caminhando, na velocidade com que as tecnologias estão sendo implementadas e os modelos de negócio estão acontecendo, e principalmente aí modelos no mundo digital, que você tem um modelo vindo de Israel, da China, dos Estados Unidos, a qualquer momento ele impacta, né, aqui o seu dia a dia, significa que a gente vai ter que começar a trazer o lifelong learning para dentro das empresas. Em outras palavras, o funcionário que está na empresa, ele tem que estar aprendendo e isso faz parte do dia a dia. Então, aonde eu quero chegar daqui a 5 anos? Primeira pergunta que eu faço, eu tenho conhecimento dentro de casa para chegar onde eu quero chegar? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vou treinar essas pessoas? Porque hoje o que as empresas fazem de uma maneira geral, e os bancos também fazem isso, é o quê? Ele deixa o cargo do ensino na mão de cada uma das pessoas. Então você não tem uma coordenação desse ensino. Então você não consegue fazer com que todas as pessoas, os funcionários, cheguem, né, e estejam preparados para os desafios que vão vir. Então, lifelong learning passa a ser um ponto muito importante para a empresa. A empresa tem que agora, né,
coordenar essa parte de ensino. Então, ela vai entender o que precisa aprender, entendendo o que precisa aprender, vai ter que coordenar esse ensino para essas pessoas e vão ter que contratar aquelas pessoas que são necessárias para que a gente possa executar tudo isso. Então, se eu vou fazer uma transformação digital, eu não tenho um time acostumado com uma transformação digital, vai ficar muito difícil. Apesar de que pessoas boas elas podem aprender, então você vai ter que ensinar, vai ter que contratar e vai ter que criar um ambiente para que isso possa acontecer, tá? Porque ele não vai aparecer de uma forma do dia para a noite. Outro ponto importante, a gente vê aí uma necessidade grande, né, dos light assets, né? Então a gente tem ali o heavy asset e o light asset, né? Então o heavy asset, eu comprava um DVD, né, porque eu gostava de um filme, né? O light asset eu assino, por exemplo, o Netflix, né? Então isso está começando a acontecer cada vez mais forte. Então você focar no light asset passa a ser importante, até porque se eu estou entrando num mundo mais complexo e um mundo que muda muito rápido, né, a partir do momento que eu consigo, de uma forma digital, coordenar a minha empresa, eu consigo ter uma saída muito mais rápida, eu consigo me movimentar muito mais rápido. Então, a gente tem que começar agora o quê? A fazer esse processo todo, né, de light asset, entender quanto eu consigo deixar de digital o máximo possível dentro dessa empresa. Outro ponto importante que eu acho vale a pena ressaltar com relação a light asset é a questão do custo marginal de zero, né? Então, o custo marginal de zero é uma grande tendência a partir do momento que você é uma empresa que é uma plataforma, que você é digital, né? E você agrega esses conceitos como um todo. Então, o que seria o custo marginal de zero? Seria basicamente o seguinte: se eu pegar o Google hoje, né, e vou fazer uma busca no Google, essa busca que eu fiz no Google, né, quanto custou para mim fazer essa busca? Custou praticamente zero. Né? Quanto custou para o Google a busca que eu fiz? Também praticamente zero. Então, o custo marginal de zero é isso, é quando aquele produto ele tem um custo tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, quando ele é executado, que você pode considerar que ele seja zero. Não significa que o Google não fature, muito pelo contrário, o Google fatura muito, mas o custo ele é muito baixo porque você ganhou escala. Então, por exemplo, foi feito um estudo na Universidade de Colômbia que 9 mil carros autônomos substituem 150 mil táxis em Manhattan. Tá? Esse carro chega em menos de 3 minutos em qualquer lugar em Manhattan. Ele é autônomo e ele é elétrico. Pergunta que eu faço: quanto que vai custar uma corrida para eu ir da minha casa, né, para o escritório, por exemplo? Né? Vai ser praticamente zero. Provavelmente, num futuro muito breve, você vai ter uma assinatura e essa assinatura você usa qualquer carro autônomo para se movimentar dentro de Manhattan. Então, esse é o exemplo. Você vê que o custo marginal de zero não serve apenas, né, para a empresa 100% digital. Ela serve para todo o resto. Tá? Por isso, aí a necessidade do First Principle, por isso a necessidade da transformação digital, por isso a necessidade, né, do lifelong learning, por isso entendendo que o mundo é mais frágil, né, você precisa estar mais preparado para tudo isso e por aí vai. Entrar no mundo complexo. Complexo significa o seguinte: a gente estava acostumado a tomar decisões que era certo ou errado. Né? Então, você tomava decisões e a tua decisão ela era certo ou errado, era 1 ou 2. No mundo complexo, você não consegue fazer isso. A tua decisão nunca é 100% certa. Você está tomando uma decisão que ela é 80% certa, então ela vai ajudar em 80%, mas vai trazer junto, né, os problemas dos 20%. Então, quanto mais próximo de 100% você toma uma decisão, melhor. Mas não vamos imaginar que o fato de eu ter 20% de problemas, que isso vai ocorrer. É que eu não posso tomar essa decisão. A gente não tem muito como escapar disso. Então, a gente tem que mudar um pouco o nosso mindset e entender que ele funciona desse formato. E a gente precisa responder também muito rápido às ações. Tá? Se a gente for demorar para responder, por exemplo, o coronavírus, né, você vai ter o prejuízo. Ele vai aumentar cada vez mais. Né? Então, precisa tomar decisões rápidas. A decisão rápida pode ser: eu preciso ter mais caixa, eu preciso fazer um empréstimo, porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. A decisão mais rápida pode ser já tomar as decisões que precisam ser feitas. A decisão mais rápida pode ser: realmente precisamos entrar nesse mercado e vamos aprender
a fazer tudo isso acontecer e tomar uma decisão séria com relação a isso. Então, esse mundo complexo não permite decisões que demorem muito para acontecer. Então, dado esse panorama geral, vamos entender um pouco como é um novo executivo. Vamos entender o que a gente talvez precise, né, nesse mundo novo. Então, eu vou fazer aqui alguns exemplos lúdicos, né, mas também são bem interessantes para o todo. Então, por exemplo, né, você tem hoje o conceito de agente. Né? O que é um agente? É a mistura de duas tecnologias. Tecnologia de voz, né, com tecnologia com inteligência artificial. Então, por exemplo, eu tenho o Alexa. O Alexa é um agente. Né? Eu tenho, por exemplo, o Siri da Apple. O Siri é um agente. Então, eu tendo um agente, eu consigo fazer algumas coisas. Vou dar um exemplo, eu consigo ler a sua mente. Ué, como é que eu vou conseguir ler a sua mente com um agente? Né? Então, vamos entender como isso funciona. Então, imagina que eu estou em casa agora, e em casa eu viro e falo o seguinte: Alexa, baseada no que você me conhece, qual que é o melhor carro para eu comprar e em quantas prestações? Se a Alexa acertar, game over. Se ela entendeu que o melhor carro para eu comprar, né, é um carro que ela entendeu o meu perfil de navegação, ela entendeu, por exemplo, onde eu compro, ela entendeu no perfil do Netflix, identificou o carro. Aí o Alexa já fez uma análise de crédito, já orçou isso com determinados bancos, já me trouxe a menor parcela. Qual foi o banco que forneceu isso? Eu não sei. Né? Precisei fazer propaganda do carro na rua ou na TV? Também não. Então, o que acontece? Quando eu trago um agente, por exemplo, ele passa a funcionar nesse formato, ele vai fazer o quê? Ele começa a matar o conceito de marca que a gente conhece hoje. Né? Então, a gente começa a ver que os consumidores eles passam a mudar de trusted brands para trusted agents. O que é um trusted brand? Você gasta milhões para criar uma marca. Tá? Então, essa marca está na TV, ela está na rádio, você cria várias estratégias para ela e as pessoas confiam nessa marca. Tá? De repente, eu mudo para um trusted agent, então eu não sei qual é a marca. Você quer ver um bom exemplo de um agent? Se eu pegar o iFood, por exemplo, você diz o quê? Que comprou num restaurante X ou que você comprou no iFood? Se você diz que comprou no iFood, significa o quê? Que você está confiando nesse agente, está confiando no iFood. Então, não importa qual que é o restaurante que está lá dentro. Então, se não importa qual restaurante que está lá dentro, de nada adianta você fazer um trabalho de marca gigantesco se você não tiver listado no iFood e não tiver na primeira página do iFood. Né? Então, começa esse processo todo. E o iFood faz o quê? O que o agent faz? Para ele poder ser eficiente, ele precisa o quê? Captar muitos dados. Né? Então, trabalhar com dados é essencial. Né? Então, eu sabendo os dados, eu sei que na região de Perdizes, por exemplo, está vendendo muito hambúrguer. O que impede do iFood de fazer uma dark kitchen, né? Que é o quê? É simplesmente uma cozinha que faz só o hambúrguer, não precisa estar no melhor ponto, não precisa ter decoração, nem uma série de funcionários que entregam hambúrguer naquela região, ele sabe que aquela região vende mais hambúrguer. Então, isso é o trabalho dos dados. Então, a gente começa a entender a importância. Para um agente funcionar, ele precisa de dados. Né? E você vai ser um Trust Agent. Um exemplo que eu posso dizer de Trust Agent, por exemplo, é o Waze. Quem aqui da audiência questiona o Waze? Né? Então, se você não questiona o Waze, é porque ele é um trusted agent. Tá? Então, esse é o ponto importante para a gente trabalhar. Outro ponto importante é o seguinte, se eu vim agora para essa audiência como um todo e der 1 bilhão na mão de cada um de vocês, e o desafio é, eu quero que vocês criem uma empresa que fature pelo menos 1 bilhão. Então, se eu te entregar 1 bilhão e pedir para você fazer uma empresa que fature 1 bilhão, provavelmente mais da metade da audiência aqui vai conseguir fazer isso. Vai conseguir porque vocês foram treinados para isso, fizeram faculdade com isso, têm uma grande experiência com isso, sabe que você vende um produto por um preço e você compra por um preço e vende por outro, que você faz marketing, você conhece os conceitos. Agora, se eu virar e falar o seguinte, olha, pega esse 1 bilhão e eu quero que você crie um aplicativo que as pessoas usem todos os dias, pelo menos 5 vezes por dia, sem um incentivo de marketing.
a probabilidade de 99,9% das pessoas que estão me ouvindo agora não conseguirem fazer é muito alta. É muito alta porque a gente não aprendeu isso, né? Essa é uma linguagem nova, é uma linguagem que poucas pessoas conhecem, né? Então, como que eu vou desenvolver um produto, né, onde as pessoas vão usar constantemente, sem que eu fique gastando em marketing? Por isso que às vezes você vê por aí, poxa, o Facebook comprou o Instagram por $1 bilhão de dólares na época, e o Instagram não faturava. Só que ele tinha os números dele muito fortes, estava trazendo muitos clientes de uma forma muito rápida. E isso é muito difícil. Então, o Facebook falou, eu tenho um modelo de monetização, o que eu preciso é produtos que cresçam nesse formato. Então, a gente precisa entender que para o nosso banco funcionar, por exemplo, o nosso aplicativo do banco, ele precisa precisa pensar nesse formato, como é que ele vai funcionar deste jeito. E aí a gente começa a ver o mundo sendo chacoalhado, né? Quando o Facebook lançou a Libra, para quem não vem acompanhando a Libra é a moeda do Facebook, tá? No momento que ele lançou a Libra, ele diz o seguinte: a Libra sempre vai valer 1. O que é esse 1? Eu vou ter um fundo de moedas, onde eu vou ter dólar, eu vou ter euro, eu vou ter ien, eu vou administrar esse fundo, onde a Libra sempre vai valer 1. Então, não importa, né, a variação das moedas, eu mantenho sempre a Libra 1. Então, a partir do momento que eu tenho uma Libra, né, eu estou protegido da inflação. Então, o Facebook disse que ia lançar esse blockchain. Em 7 dias, o G7 se reuniu e parou a Libra. Pergunta que eu faço para todo mundo aqui. Quando que o G7 se reúne para parar um produto de uma empresa? Né? Eu nunca tinha visto isso, tá? Eu nunca vi. Então, foi a primeira vez. Né? Então, para você ver o impacto de tudo isso. Parou realmente a Libra, e a Libra agora está voltando. Né? Só que ela está voltando de uma forma um pouco diferente. Né? A Libra está voltando assim. Ela não mais vai ter o fundo, tá? E ela vai ser uma stablecoin. Em outras palavras, eu vou ter a Libra que vai estar lastreada em dólar, uma Libra lastreada em euro e uma Libra lastreada em Libra esterlina. Então, significa o seguinte: se eu recebi o meu salário e eu transferi meu salário para o 9, o 9 é o quê? É esse wallet da Libra. Tá? Ou para o WhatsApp, o meu salário está em dólar, ele está protegido da inflação. E eu posso pagar qualquer pessoa no mundo que tenha um WhatsApp, pode receber aquele dinheiro. Não importa se é um estabelecimento, não importa se é uma pessoa. E como ela está lastreada em dólar, né? Eu estou com dólar, então ele funciona em qualquer lugar do mundo. Então, se eu olhar esses dois exemplos que vocês estão vendo na tela agora, é o seguinte: primeiro é o quê? É o wallet lançado pela Apple. Qual foi a disruptura? Praticamente nenhuma. O G7 não se reuniu para falar, Apple, você não pode lançar o wallet. Por quê? Porque ela lançou o wallet seguindo os padrões naturais. Eu continuo precisando do adquirente, ele continua sendo caro, né? No mesmo processo, ele só está mais bonitinho. Agora, o processo da Libra, não. Ele muda completamente o formato como que a gente conhece, né? de transferência de pagamento. Né? Então, esse é o ponto. Então, né, o 9, que é agora o wallet da Libra, né, vai acontecer, vai começar a ser distribuído por aí. E aí eu faço uma pergunta, né? Pega o TikTok, foi o aplicativo mais baixado nos últimos 6 meses aqui no Brasil. Quando eu abro o menu do TikTok e olho, a terceira linha está escrito wallet. Né? Então significa o seguinte: será que de repente o banco da molecada vai ser o TikTok? Tá? Não sei. Preparado para isso? Ele está se preparando? Ele está se preparando. Ele entendeu muito bem, né, o que os chineses fizeram. Ele entendeu muito bem o que o WeChat fez. Né? Então, o WeChat hoje é um dos maiores bancos chineses. Né? E é um banco que custa 50 centavos por ano. Né? Então, quer dizer, como que eu vou ter um banco que custa 50 centavos por ano? Né? É o WeBank. Né, dentro do WeChat. Então, ele faz toda essa parte de pagamentos. E eles seguem uma curva que é interessante lá na China, que eles chamam de ABCD. A, por inteligência artificial. B, blockchain. C, por cloud. E D, de data. Então, significa o seguinte: qualquer produto de sucesso financeiro, né, tem que estar seguindo as 3 letras.
né? Então, pergunta que eu faço para vocês, o que vocês têm de projetos dentro do A, do B, do C e do D? Se a gente for olhar aqui, por exemplo, eu destrinchando isso, no caso do iChat especificamente, né? Ele no A, por exemplo, ele tem o chatbot que eles desenvolveram, que aí responde praticamente 98%, né, das perguntas e dúvidas das pessoas, né? Então não é trivial fazer isso. Ele faz toda a parte de Know Your Customer de forma remota, também baseada em inteligência artificial. Toda a parte de cloud computing, então ele tem toda uma estrutura para poder responder essa grande quantidade, né, de requests que ele tem lá dentro. Tem uma estrutura distribuída em servidores, né, para que ele possa fazer tudo isso. Então, existe muito conhecimento em cloud computing lá dentro. Blockchain. O blockchain, ele mata, ele aniquila todo o teu back-office. Tá? Então, você consegue, com o blockchain, automatizar o seu back-office, que normalmente é uma coisa que demora tempo, custa caro e te impede de fazer uma série de coisas. Eu não estou falando do blockchain emitindo moeda, mas estou falando do blockchain, né, como back-office. Então, você pega toda a parte de reconciliação, né, e administração, arbitragens, todas sendo feitas, né, em blockchain. Então, se eu pego um exemplo que aconteceu de disputas, né, no WeChat, ele passou de 6 meses para 7 dias, né, usando o blockchain. E Big Data, né, como mostrei no exemplo do agente, você viu a importância que eu tenho dos dados. Então, hoje, o principal do Big Data é para fazer o que eles chamam de precision marketing, quer dizer, é eu entregar aquele produto para a pessoa certa no momento correto. Ele vai entregar esse produto via uma rede social, né, via mídia, na verdade. Então, a mídia passa a fazer parte do produto, né? E também, por exemplo, análise de risco, né? Então, ele vê mais de 100 mil variáveis, mais de 300 modelos, mais de 30 tipos, todos eles, né, trabalhando em conjunto, né, para minimizar o risco da operação. Então, é por isso, né, que a gente pega, né, esses apps, eles estão causando aí um grande, né, pesadelo para os bancos, né? Se eu pegar um número antigo, eu tentei pegar um número mais novo, mas é difícil de encontrar, né? Os bancos já perderam em 2015 22 bilhões, né, para os apps como o WeChat e Alipay, né? Então isso mostra muito, né, o que acontece lá fora. E de repente, como eu disse, a Libra, e aí a gente pode imaginar, muitos de nós aqui estão falando, tá, a Libra é muito legal, mas acho muito difícil isso acontecer no Brasil, ou coisa do gênero, né? O mercado chinês entendeu isso. Tá? O chinês percebeu que os apps de pagamento, na verdade, eles são moedas digitais, né? Porque eu tenho dentro do WeChat, dentro do Alipay, toda essa transação acontecendo, e falou, eu preciso regular e ser dono dessa coisa toda. Então, ele lançou a sua própria moeda. Então, a China lançou o seu Bitcoin, não é a forma correta de dizer, mas a China lançou a sua moeda digital, que ela é centralizada, ela não é descentralizada, que nem o blockchain, só que ela tem todos os benefícios de uma moeda digital. Já está sendo testada aí em mais de 15 estados, tá? Isso aqui é um exemplo do wallet, né, chinês, então você recebe essa moeda direto no wallet. Então significa o seguinte, o Banco Central chinês emite a moeda e ela vai direto para o wallet da pessoa, tá? E ele também, obviamente, que ele controla tudo. Ele sabe exatamente de onde o pagamento que foi, que o Guga pagou o café, que o café pagou a gasolina, e por aí vai indo, e você tem um controle total de todo esse fluxo de dinheiro, né, de forma digital. Então, coisas que a gente imaginava que não iam acontecer, estão acontecendo numa velocidade incrível. Quer dizer, a China, o Facebook está lançando sim a sua moeda, né? vai causar um impacto grande, é um benefício muito bom para todo mundo, e a China também lançou a sua própria moeda. Então, quando a gente entende esses cenários todos, e a gente vem para os nossos problemas do dia a dia, né? O que a gente precisa entender? Isso aqui é um gráfico que eu gosto muito. As empresas têm que deixar de ser monolitos e têm que passar a trabalhar por pecinhas. Cada pecinha é autônoma e ela tem o seu próprio PNL. Tá? Então, você consegue gerenciar tudo isso. Eu tenho essas pecinhas aqui, eu vou no mercado e compro uma empresa que, na verdade, é uma pecinha, uma funcionalidade que eu quero, né? Porque a minha não está funcionando e isso funciona de uma forma orgânica. Então, ser dono de uma plataforma é muito importante no mundo de hoje, porque você tem pecinhas disponíveis, que são as fintechs, né? Todas por aí. Então,
Qual que é o grande problema? O que a gente precisa prestar atenção? Como um banco, você precisa definir se daqui a 5 anos você vai ser uma funcionalidade ou se você vai ser um ecossistema. São muito diferentes. Um ecossistema, ele é focado na pessoa. Então, se aquela pessoa muda o seu hábito, você tem que mudar completamente o seu produto. Então, é uma estrutura muito mais difícil, muito mais arriscada. Tá? Então, se eu pego um exemplo de ecossistema, que é o WeChat, né? Então, o WeChat, por exemplo, ele te fornece esses serviços financeiros, mas ele também te vende jogos, né? Vidas de jogos. Né? E com o dinheiro que ele faz de vidas de jogos, ele subsidia o teu financeiro. Né? Então, isso acontece. Sou uma funcionalidade. Eu sou a melhor empresa, né, para emprestar dinheiro. Eu sou a melhor empresa de investimentos. E por aí vai. E você investe 100% do seu dinheiro naquilo. Você vira o melhor. Então, o que acontece? Quando chega lá na frente, né, vem o ecossistema aqui, ele vai conseguir ter um produto de investimentos melhor que o seu? Não. Ele está investindo numa série de produtos. Então, ele vai ser obrigado a usar o seu. Então, você vai ver um ecossistema como um distribuidor do seu produto. E você continua criando a barreira, criando o melhor produto possível. Qual que é o maior problema de tudo isso? É ficar no meio do caminho. Não, vou ser um banco, eu vou fazer um super app e faz todos os produtos mal feitos. E aí, obviamente, que ficar no meio do caminho é o pior das situações. Então, eu diria que é uma discussão muito boa em definir se no futuro o banco vai ser uma funcionalidade ou vai ser um ecossistema. São pessoas completamente diferentes, né? É um skill completamente diferente de um e do outro. Tá? Então, a gente precisa estar muito atento nisso, né? Para trabalhar. Então, se eu pego esse exemplo aqui, por exemplo, o N26, a gente vê uma série de funcionalidades que ele tem. Né? E a pergunta que eu faço para vocês, isso daqui é uma funcionalidade ou é um ecossistema? Né? Se você olhar, você vê que ele está, né, mostrando todos os produtos que ele tem lá dentro, o que você pode fazer com os produtos. Tá? Só que é o seguinte, o N26, o que é isso? É uma funcionalidade. Ele está mostrando simplesmente o quê? O produto. Ele está focado no produto. Né? Então, ele não está mostrando outras coisas. Ele não é um ecossistema, ele é uma funcionalidade. Quando eu vou, por exemplo, para o chat, né, a gente percebe o quê? Na própria propaganda do chat, própria pessoa. Os produtos que ele está mostrando não são necessariamente, tá, produtos voltados no chat. Então a gente percebe, né, que o que é um ecossistema, ele foca na pessoa, né, funcionalidade foca no produto. Só que o mundo vem caminhando de uma forma muito forte. Quando a gente entra nessa parte de blockchain, a coisa vem mais forte ainda. Então, não sei se vocês estão acompanhando muito Decentralized Finance, tá? Que é conhecido pelo termo de DeFi. Então, o DeFi vem crescendo de uma forma absurda nos últimos 6 meses. E muita coisa está acontecendo, porque o ecossistema de blockchain vem crescendo muito. Então, por exemplo, se eu pego aqui um exemplo de projetos em DeFi, eu já tenho tudo isso acontecendo. Né? Eu tenho alternative savings, formatos interessantes, eu tenho lending and borrowing, pagamentos, né? Seguros, e por aí vai, derivativos, asset management tools. E tudo isso, qual que é o ponto principal de um DeFi? Como ele funciona no blockchain, ele utiliza as criptos, né, para se alimentar de tudo isso, você está emprestando dinheiro no mundo inteiro. Você está fazendo o quê? Seguro no mundo inteiro. Então, o que acontece? Quando você tira a barreira local e cria um produto global, é óbvio que ele ganha uma escala gigantesca. Tá? E isso vem acontecendo. Então, se eu pego, por exemplo, aí, né, um exemplo, isso aqui é um exemplo, né, das empresas, né, do total de dinheiro emprestado ou dinheiro travado para fazer alguma operação de DeFi. Tá? A gente já vai chegar aí, né, praticamente a $1 bilhão, né, de dólares. Então, $1 bilhão de dólares que estão disponíveis para que você possa fazer lending, derivativos, pagamentos, ativos, e aqui você tem as empresas que estão fazendo tudo isso. Tá? Então, o que significa? Você vê que já começou o mercado a acontecer. Isso era um mercado que não existia antes. Né? Agora já tem $1 bilhão rodando nesse mercado que não tem nem 6 meses. Né? Vocês podem acompanhar. Se eu fizer a apresentação de novo,
e eu trouxer esse gráfico de novo, vocês vão ver que esses números vão ser, não é uma ou duas, vão ser 10 vezes maiores num curto período de tempo. Tá? Então, porque isso mostra o crescimento. Então, se eu vou fazer um drill down e entender um pouco dessas empresas, eu pego, por exemplo, um protocolo que chama Compound. O que esse protocolo faz? Ele é uma smart contract que você faz lá na internet como um todo, onde você pode emprestar dinheiro ou pegar dinheiro emprestado. Só que você precisa usar as suas criptos como garantia. Então, por que eles perceberam isso? Porque a maioria das pessoas que tem cripto, não importa ela, se é um stablecoin do dólar, tipo um Tether, se é um Bitcoin, se é um Ethereum, né? Normalmente você não ganha dinheiro com isso, você guarda essa cripto. Eles falaram, não, em vez de você guardar, dá ela de garantia e eu te empresto dinheiro. Então, você vai dar um Bitcoin de garantia, por exemplo, e você tem 0,75 Bitcoins que você pode pegar emprestado. Né? Então, se você tem o dinheiro, você consegue fazer isso e você consegue, por exemplo, ganhar taxas, por exemplo, nesse investimento que pode chegar, por exemplo, a quase 2%, né, ao mês, em alguns casos. Tá? Então, é interessante de ver. Isso aqui é dentro de uma dessas DeFis. Tá? Então, aqui, está vendo onde tem o Connect Wallet? Né? Eu posso conectar o meu wallet aqui, que pode ser o wallet do seu banco, tá? Se ele estiver aqui dentro. Então, eu conectei o wallet do banco onde eu estou guardando, mas pode ser também um pendrive. Tá? Se eu estou usando um Ledger, né? Eu estou com meus bitcoins num pendrive, eu coloco no USB e conecto o meu wallet físico. Olha que interessante. E aqui eu vou olhar. Eu vou olhar como está o mercado. Então, esse mercado aqui, né, por exemplo, ele está me pagando 2,3 ao ano, né? Mas eu consigo pegar emprestado a 4,5% ao ano. Né? Então, e se você tem o dinheiro também, é óbvio que você vai estar nessa diferença de um e do outro. Então, dependendo da situação, eu tenho certeza, né, para quem conhece o mercado financeiro muito bom, você tem oportunidades de arbitragem aqui gigantescas. Né? Então, você pode usar diferentes moedas, né? E cada uma dessas moedas tem diferentes oportunidades aqui dentro. Tá? Então, se eu pego, por exemplo, aqui o True USD, que é dólar, né? Você consegue ter uma rentabilidade de 12% ao ano, né? Ou você pode pegar também a 14% ao ano, e aí esses números variam muito, né, do mercado como um todo. Né? Então, quando você entra, por exemplo, dentro de um deles, você começa a avaliar e entender todo esse processo, como ele funciona. Como tudo isso está rodando dentro do blockchain, todas essas transações são transparentes. Todas essas transações, no momento que ela acontece, não tem como voltar para trás, né? E você tem uma segurança muito grande, porque você não tem o risco, porque essas moedas estão custodiadas nesse processo como um todo. Então, isso é muito legal. E aí, obviamente, você tem as fintechs do mundo do blockchain, né? Como esse exemplo aqui, que ele usa o protocolo do Compound para criar uma experiência para que você possa emprestar dinheiro. Tá? E você então troca por Bitcoin, troca por stablecoin, troca por Libra, em breve vai trocar também por e-Renminbi, que é a moeda chinesa, e você vai poder fazer esse processo todo. Então você está emprestando e pedindo emprestado no mundo inteiro. Se a gente vem no Brasil, então eu tenho, por exemplo, 3 situações que estão acontecendo agora. O Pix, né, que é toda a parte de pagamentos, eu tenho o SCP e a CEP, que permite que pessoas possam emprestar dinheiro entre si, e eu tenho o Open Banking, tá? Que vai gerar uma competitividade gigantesca entre os bancos, né? E principalmente entre as fintechs. Então, eu já posso te adiantar agora, vai ter tanta fintech, que é uma oportunidade tão grande, que o mercado vai se inundar dessas fintechs e depois vai ter uma consolidação. Em outras palavras, se você é um banco preparado como plataforma, você pode adquirir essas fintechs, em outras palavras, adquirir as funcionalidades e o time para construir a tua visão. Então, precisa ter uma visão muito boa, isso passa a ser uma estratégia muito interessante. Mas eu vou fazer esse paralelo no blockchain também. Então, por exemplo, vou pegar o Celsius Network. Tá? O Celsius faz o quê? Se você ganha dinheiro, você empresta e você paga pelo blockchain. Tá? Então, você baixa esse aplicativo aqui, você coloca seus bitcoins, seus stablecoins, sua Libra aqui dentro, e aí você já está operando. Tá? Então, ele é interessante, porque se eu pego, por exemplo, o Pix, o que o Pix permite? Que eu possa pagar entre wallets, que eu possa pagar entre bancos, que eu possa pagar no supermercado. O CellPay tem, por exemplo, o seu Pix, onde eu pego e posso transferir esse dinheiro também sem custos entre pessoas. Tá? Então, o CellPay dentro do Celsius, por exemplo, é equivalente ao Pix.
né? Se eu venho aqui e pego, por exemplo, que as fintechs agora, né, tanto SCPs como as CEPs estão funcionando aqui, eu entro dentro do Celsius e tenho a mesma coisa. Eu posso emprestar o meu dinheiro e posso pedir emprestado, tá? Então, aqui dentro você pode seguir loans starting por $1,000 e aí tem todo o processo para você olhar, tá? E quando eu vejo o processo de Open Banking, que tem as APIs de conexão, eu vou lá no Celsius e ele tem todas as APIs disponíveis, tá? Então, eu posso, por exemplo, integrar o Celsius no meu wallet, ou integrar o Celsius no meu mobile banking. Tá? Isso é possível fazer porque eu tenho as APIs todas abertas, que é o que a gente vem fazendo com o Open Banking. Por que eu trouxe esse exemplo? Eu trouxe esse exemplo porque o que o Banco Central está fazendo, e está fazendo a competitividade, aconteça a competitividade entre os bancos, no fundo, é uma grande oportunidade para que você seja uma plataforma. E uma empresa que pensa como plataforma, por exemplo, o Celsius, ele acaba fazendo tudo isso, só que o Celsius faz isso de uma forma global. Você pode ser chinês, venezuelano ou brasileiro fazendo esse processo todo. Então, isso indica um pouco de future of finance, né, para onde a coisa está indo, e isso mostra um pouquinho o que a gente precisa entender. E aí também fica claro as questões de lifelong learning que eu venho falando para todo mundo, né, a importância de você fazer pesquisas e entender tudo isso. Eu puxei aqui uma outra empresa também de DeFi, que é uma seguradora. Tá? Então, o que acontece? Todas essas operações que estão acontecendo por aí, que podem levar o risco, você pode vir aqui, né, e trabalhar com uma seguradora descentralizada. Então, eu posso emprestar o meu dinheiro aqui, posso colocar meu dinheiro aqui também, minhas moedas, para permitir o quê? Que eu funcione como um seguro. Tá? Então, você pode o quê? Comprar uma proteção, né? Você pode vender uma proteção, ou você pode criar um projeto completamente diferente, um seguro completamente diferente para aquela necessidade específica. Então, por exemplo, eu tenho ali, né, 50 bitcoins, por exemplo, né, e eu posso, né, por exemplo, fazer o seguro do meu carro com esses bitcoins, eles ficam custodiados, eu vou pagar uma taxa infinitamente menor, né, e quando eu precisar do seguro, eu tenho ele disponível. E esses meus bitcoins ainda estão rendendo. Né? Então, olha que interessante esse processo como um todo. Então, para a gente terminar, quer dizer, o futuro está chegando. Né? Então, quando a gente fala em inteligência artificial, né, teve aquela primeira vez que a inteligência artificial ganhou do xadrez, hoje ela ganhou, por exemplo, de um jogador de Go. Então, essa quantidade de estatística e variantes que uma inteligência artificial com um neural network consegue fazer, é muito importante. A gente precisa usar isso no nosso dia a dia. A gente precisa usar isso dentro da nossa empresa. Então, a inteligência artificial vai substituir o quê? Todo o trabalho repetitivo. E se o trabalho que você faz é repetitivo, se o trabalho que é feito dentro da empresa é repetitivo, vocês podem entender aqui que é muito mais fácil, muito mais eficiente eu usar uma inteligência artificial. Em termos de automação, isso aqui é um robô que faz hambúrguer, que já está em São Francisco, você pede pelo aplicativo e vai buscar o seu sanduíche e ele é inteirinho automatizado. Então, a gente vê, né, que às vezes parece ficção científica, mas as coisas estão acontecendo. Isso aqui é a mesma coisa, né, só que é uma padaria. Né? Você coloca os ingredientes aqui, o pão vai saindo, compra pelo aplicativo. Né? E você vê que começa a rodar essas coisas. Né? Isso aqui, a Matenet é muito interessante, porque isso aqui é uma companhia aérea de drones, que fechou um acordo com a UPS e já está entregando os produtos da UPS, tá? em determinadas regiões. Então, é uma companhia aérea de drones, literalmente. Então, você coloca o seu produto aqui dentro, né, que você quer entregar, paga pelo aplicativo, né, e o drone sai e faz a entrega no outro ponto, né, de contato e avisa a pessoa para vir buscar aquilo. Então, a gente já começa a ver essas coisas acontecendo. E um projeto, inclusive, que eu estou participando agora, de Lifelong Learning, que é um projeto onde a gente usa toda essa tecnologia, né, em pró do conhecimento. Então, hoje eu estou aqui no Zoom, né, e não tenho funcionalidade de conhecimento nenhuma. Né? Por que eu não poderia estar aqui no Zoom e estar trazendo uma série, né, de funcionalidades e levando o ensino, né, lá para cima, para outro nível? Então, isso é uma plataforma de um projeto que eu estou participando e está usando a fundo. Então, não importa se está assistindo aula, né, no teu celular, no seu computador, na sua TV, né, e você tem toda uma inteligência por trás que permite que tudo isso aconteça. Então, pessoal,
basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês, né, para a gente falar um pouquinho desse processo todo, né, e estou disponível aí para perguntas, né, e quem tiver interessado. Então, eu vou tirar aqui minha tela e vamos lá. Pronto para perguntas ou dúvidas. Guga, antes de mais nada, eu quero te agradecer por mais essa brilhante contribuição, ajudando a gente a pensar no que foi e ajudando a gente a criar um novo cenário do que virá. Muito obrigado, tá? Prazer foi meu. Vamos para as perguntinhas agora? Do Ricardo Giobal, Banco da Ecoval. Guga, parabéns mais uma vez. Tudo muito claro. A sua apresentação antes do Covid era a mesma ou a que estamos vivendo só confirmou o que você já falava? Cara, o mais interessante é o seguinte, se você ver minha apresentação de 6 anos atrás, eu estou falando tudo o que está acontecendo hoje. Eu estava falando de Open Banking, eu estava falando sobre as fintechs, eu estava falando sobre plataforma. A diferença da minha apresentação passada para essa principal está no blockchain. O blockchain acelerou de uma maneira muito maior. Tá? Então, eu mostrar, por exemplo, os exemplos de você fazer empréstimo em blockchain no mundo inteiro, os pagamentos em blockchain, e a moeda digital Libra, a moeda, né, também chinesa, tudo isso traz um novo patamar. Então, o que eu tinha de visão para o mundo bancário, né, era muito focado numa construção local, né, de fintechs, de super apps e por aí vai. Agora adicionou um ponto maior, porque se a Libra funciona, significa que todos os outros competidores vão ser globais também, né? E isso mostra também que governos também vão entrar nesse negócio. Então, existe uma oportunidade muito grande, mas assim, tornou um pouco mais complexo, né, o processo, mas assim, totalmente fantástico de analisar e de ver, assim, para quem gosta, né, e para quem trabalha nesse mundo financeiro, é um espetáculo, cara. Assim, o que ele está sendo feito realmente vale gastar um tempo para entender. Legal, Guga. Tudo muito mais complexo e muito mais rápido, né? Exatamente. Guga, Leandro Martins está perguntando: você acha que a produção local no mundo irá ser retomada? Ou ao passar a pandemia, tudo se volta para a China novamente? Essa pergunta aqui é provocativa, hein? Vamos lá? Cara, essa é uma pergunta boa. Eu vou falar do que o Guga acha, tá? Mas assim, ficou muito claro que uma dependência de um país para a produção não é saudável, tá? Você percebe aqui hoje o quanto o Brasil sofre. Eu vou dar um exemplo prático, né? Você sabe que quando você vai importar um produto, você não paga imposto, né, se você não tiver um similar nacional, tá? Essa era a regra. Existe um iPhone nacional? Não. Então, você paga o imposto. Quer dizer, isso acabou não acontecendo. Mas, isso era, teoricamente, para proteger a indústria nacional. Só que agora não tem mais indústria nacional. A pergunta que eu faço, quem aqui consegue viver sem um smartphone? Né? E quando o dólar bateu lá quase R$7 aqui há um mês atrás, né, simplesmente impediu as pessoas e as empresas de adquirirem produtos de alta tecnologia. Então, essa dependência que um país acaba tendo de outro, isso é muito ruim. Né? Os Estados Unidos vem passando por isso também. Então, você já vê que o próprio Trump já começou um trabalho muito forte em cima disso. O Japão já começou a trazer as fábricas de volta. Eu diria que quem ganha nessa história toda, no primeiro momento, é Taiwan, porque você vai ver muita migração para Taiwan, que é uma forma de estar na China, mas sem as implicações da China. Mas, assim, eu acho que a gente vai começar a ver, a gente vai ter que fortalecer essa indústria nacional. Tá? A gente vai ter que fortalecer o desenvolvimento de produtos dentro do Brasil, porque senão a gente vai ter uma dependência muito grande. Se o dólar bater 9, 10, nunca mais ninguém compra um iPhone. Legal, Guga. Eu estou recebendo aqui pelo celular do Cláudio Guimarães, da BBC. Qual será o impacto do 5G no mercado financeiro? Tá. O 5G, quando ele ganhar realmente uma distribuição muito grande, ele significa o seguinte, de uma forma muito simples, tá? Hoje você tem aplicativos no teu celular, ele roda dentro do teu celular, tá?
Por que ele roda no teu celular? Porque você depende de uma rede que não é muito rápida, então eu tenho que ter um aplicativo muito bem feito, por aí vai. No 5G, onde ele está 100% conectado, por exemplo, meu aplicativo pode estar rodando na nuvem. Eu posso estar acessando ele no celular, na TV, não importa onde, dentro do celular, na TV ou dentro de um IoT, né, que é a fechadura da minha casa. Tudo isso está conectado. Tá? Então, primeiro, a gente vai ver que o desenvolvimento vai deixar de ser um pouco da forma que a gente está acostumado. Eu vou desenvolver um aplicativo para iOS, para Android, não. Você vai estar desenvolvendo aplicativos na nuvem, né, que vão servir para diferentes formas, tanto para o teu celular, né, como para a tua TV, como para a sua fábrica. Né? Então, esse é um ponto principal. Segundo ponto, o fato de você estar fazendo tudo isso na nuvem significa que você tem acesso a uma computação muito grande. Então, você vai poder fazer cálculos estatísticos muito fortes na nuvem e entregar dashboards, entregar coisas muito legais para o cliente final aqui. Então, em outras palavras, literalmente, todas as pessoas vão ter um supercomputador na mão, porque o supercomputador vai estar em algum local do mundo, ele simplesmente, você vai estar processando naquele local e tendo isso no teu celular. Então, isso é uma mudança grande em termos de arquitetura, é uma mudança grande em termos de modelo de negócio. Tá? Só que o 5G vai abrir uma infinidade de possibilidades. Então, por exemplo, se eu tokenizo o meu cartão de crédito com a minha face, né, por exemplo, e eu tenho tudo isso no 5G, cara, qualquer câmera serve como meio de pagamento, qualquer câmera é um adquirente. Então, imagina, se eu sou um banco, eu estou provendo um serviço desse, onde você quer começar a aceitar pagamento, você só precisa de uma webcam, entendeu? Ou de uma câmerazinha, eu só olhei lá e foi, eu não preciso carregar celular, não preciso carregar nada. Então, a gente começa a derivar uma série de coisas. Eu diria que com 5G aqui, eu consigo ficar até amanhã falando de possibilidades, né, que podem acontecer. Eu acho que uma oportunidade para as empresas hoje é o 5G corporativo. Tá? Então, você está tendo agora as redes internas. Então, se você vai construir um prédio novo hoje, cara, nem pense em ficar cabeando tudo. Já constrói tudo em 5G. Então, tudo que acontece dentro do prédio vai ser muito rápido. Se é um hospital, por exemplo, o médico pode estar no primeiro andar e fazendo uma cirurgia no 20º andar com o robô, e ele vai ter a latência sem problema nenhum. Né? Ou você pode ter todo um servidor de filmes, de cursos que vai estar rodando de uma forma fantástica. E aí tem uma série de benefícios, né, para o 5G corporativo. Você não precisa esperar necessariamente o deploy de toda a rede no Brasil inteiro. É um aprendizado constante, não é mesmo, Guga? Lifelong learning. Essa é a bola da vez. Não tem como escapar. Eu tenho uma outra pergunta aqui, do Leandro. Como você vê o aprendizado dos jovens? A escola tradicional ainda faz sentido? Como você vê a educação no futuro? Essa pergunta é muito boa, né? Porque a minha preocupação não é com o jovem, minha preocupação é com os pais. Porque o jovem, ele encontra os seus caminhos, tá, para fazer o aprendizado, porque está tudo disponível hoje na internet, em jogos e uma série de coisas. E é o pai que impede, às vezes o pai quer impor a educação que ele teve, né? E aí ele acaba restringindo o jovem de poder explorar as coisas como um todo. Então, eu diria o seguinte, tem sim muitas escolas que já estão se adaptando, mas a grande maioria continua no ensino do século passado. Tá, é fato. Né? É simples. Só o fato de a criança vai todo dia para a escola, né, e fica parado, sentado numa cadeira, ouvindo o professor falar, é a mesma coisa que acontecia em 1900. Tá? Então, não mudou nada. Né? Então, você precisa trazer um ensino completamente diferente para tudo isso. Só que, assim, se eu não sou um pai agora, se eu fosse um pai, o que você tem que fazer como missão é tornar seu filho o mais curioso possível e permitir que ele explore, permitir que ele entenda as coisas, permitir que ele caminhe sozinho, e incentive ele a fazer projetos. Tá? Um ponto só de atenção é o inglês, porque como todo o conteúdo está disponível, mas ele está disponível em inglês. Então, você fazer isso em português é complicado. Então, teu filho tem que saber inglês, né? E eu focaria também no ensino mais fundamental, na matemática, na língua, na filosofia, na personalidade dele, nesse tipo de coisa, que aí todo o resto vem naturalmente. Legal, Guga. Vamos responder mais uma ou duas? Bora? Vamos lá? E depois o restante você pode responder para o pessoal via texto?
Claro, sem problema nenhum. Aqui só mandar e a gente responde. E estou à disposição, né? Quer dizer assim, pode, a hora que for, pode mandar para vocês, vocês mandam para mim, pode mandar direto, a gente discute. Porque realmente tem bastante mudança, né? Tem, as perguntas estão se avolumando aqui, o pessoal está se interessando muito, mas eu tenho que respeitar o tempo que a gente combinou, não é verdade? Mas eu estou tranquilo, que assim, por mim não tem problema. Vamos mais um pouco. Muito bom, vamos lá. Ouvi que a China lidera a corrida pelo desenvolvimento da AI. É um fato. Que impactos pode trazer no desenvolvimento dessa tecnologia sob o ponto de vista não ocidental, antes liderado pelos Estados Unidos? Tá. O ponto acontece o seguinte: a inteligência artificial ela traz uma disruptura muito grande, né? Por quê? Porque a partir do momento que você tem muitos dados, você consegue prever muita coisa. Naquele exemplo que eu dei do agente, né? Perguntei para o agente, né, qual que era o melhor carro para eu comprar e quantas prestações, como eu poderia perguntar para o agente, né, qual que é o melhor empréstimo que eu posso ter. O maior problema é a China, por ser centralizada, ela consegue centralizar esse desenvolvimento e ela consegue adquirir dados onde você não consegue numa democracia. Então, por exemplo, hoje você vai na China, se você atravessa fora da faixa em determinados locais, a câmera te pega e manda multa na sua casa. Tá? Para você ter esse tipo de funcionalidade, você precisa de muito dado. Tá? E no mundo ocidental, com LGPD ou com GDPR, etc., você vai limitar essa quantidade de dados. Tá? Você não vai conseguir ter essa quantidade de dados que a China tem, por exemplo. Tá? E aí o seu produto não vai ser tão bom. Você não vai conseguir, né, criar tudo isso. Isso serve para uma série de coisas. Da mesma forma que eu estou fazendo para identificar uma pessoa, né, eu posso estar fazendo isso para criar uma vida. Né? Então, eu posso estar trabalhando geneticamente, eu posso, por exemplo, pegar exames de sangue, né, de todo mundo e obrigar a ter uma base única de sangues, por exemplo, né, e começar a fazer uma série de análises e uma série de situações, coisas que é muito difícil fazer no mundo ocidental. Então, a grande discrepância que tem entre oriental e ocidental é que no oriental, por causa, né, da centralização, ele consegue centralizar os dados e ele consegue ter informações muito melhores que nós aqui. Isso também traz uma série de problemas, tá? Porque, por exemplo, se eu pego hoje o algoritmo chinês de crédito, que virou algoritmo social, né, o score social, né, se eu não pago uma conta, meu score cai, mas se eu tuito contra o governo, ele cai também. Né? Então, e aí ele me impede de fazer uma série de coisas. E a partir do momento que eu tenho minha face tokenizada com esse processo, eu não tenho como escapar. Então, eu sou obrigado a seguir. Então, se eu tenho um governo aqui em cima que é um governo bom, bom para todo mundo. Mas se for ruim, é ruim para todo mundo. Né? Aí, no mundo ocidental, a gente já, né, vai ter que trabalhar. Agora, existem algumas coisas que ele precisa repensar. Então, eu vou pegar a lei de proteção de dados agora, que está todo mundo passando por isso. Né? Teoricamente, óbvio, a lei ela é mais complexa, mais ampla, mas eu vou usar um exemplo. Eu sou uma startup, tá? E eu quero competir com o Google aqui no Brasil. Tá? Então, tá bom. Para eu competir com o Google, eu preciso adquirir muitos dados. Então, eu vou ter que pedir para todas as pessoas os dados. Tá? Então, eu vou falar, Roberto, você me dá o seu dado? Alessandro, você me dá seu dado? E você pode dar ou não. Em outras palavras, é muito difícil conseguir fazer tudo isso. O Google, alguma pessoa aqui vai deixar de usar o Google? Provavelmente não. Então, o Google já pega todos os dados de todos os brasileiros. Então, ele consegue criar um produto muito fácil, porque ele tem os dados. E eu, que sou uma startup, não consigo, né? Porque eu não consigo adquirir os dados. Então, teoricamente, o que ele deveria fazer? Os dados tinham que estar disponíveis para todo mundo. Tá? A mesma quantidade de dados que o Google tem, eu, como startup, deveria ter. Tá? Então, imagina que eu tenho um local, esses dados. Também não pode ser centralizado, senão acontece que nem com a China. Teria que ser descentralizado num formato de blockchain. Mas todo mundo que operar qualquer coisa no Brasil, obrigatoriamente tem que colocar e depositar esse dado lá. E o LGPD deveria gerenciar o quê? A minha identidade. Então, é o seguinte, eu tenho os dados que é um homem de tantos anos e etc. Quer saber que é o Guga? Tem que pedir a permissão. Ah, consegui fazer uma engenharia reversa, multa de 50 milhões, que é o que prevê a lei. Perfeito, né? Porque eu não permiti, se eu não permitir,
você não pode fazer. Se você tentar fazer, você tem multa. Agora, como a gasolina do futuro é o dado, e não permitir que eu, startup, que eu, banco pequeno, que eu, banco médio, tenha os dados necessários para criar o meu produto, significa que a gente está criando uma ditadura digital. Então, uma lei que vem para proteger as pessoas acaba gerando uma ditadura digital e entregando os dados para a mão de 5, 6, 7 empresas, né? E aí isso é um problema, né? Então, você vê, né? Tudo na vida, como eu disse lá no slide anterior, né? As decisões são complexas. Toda decisão que você toma, ela nunca é 100%. Ela vai ser, você tem que tomar decisões o mais próximo possível, né, do correto. Mas não significa que você vai conseguir 100% das decisões. Mas, por exemplo, essa da LGPD, na minha opinião, tinha que ser questionado e a gente teria que ter uma política de dados para permitir que as empresas pudessem se apropriar deles e criar produtos melhores. Ok, posso emendar? Então, a gente está indo para o final, mas posso emendar? Essa pergunta que você acabou de responder foi feita pelo Marcelo Galvão. Ele não tinha falado o nome dele. Em seguida, o Carlos Oliveira faz a seguinte pergunta: qual é o limite do uso da inteligência artificial versus a LGPD e respeito pela privacidade como usado na China? Cara, eu acho que o do Carlão, eu respondo ele exatamente o que eu acabei de falar, né? Ou a gente muda, né? A gente trabalha como sociedade, né, para permitir que dados seja uma coisa usada por todos de uma forma democrática e a gente regule a identidade, ou o chinês realmente vai sempre estar melhor ou o americano vai sempre estar melhor, porque a gente não sabe fazer produtos, porque para a gente poder fazer bons produtos, a gente tem que mudar muita coisa dentro da nossa cultura e da nossa forma de investimento. Isso deveria começar a acontecer agora, mas vai demorar, eu não vejo isso acontecendo ainda. Então, mas talvez, né, trabalhando dados de uma forma descentralizada e conseguir coordenar tudo isso faça muito sentido, né, para o Brasil. Mas a lei, da forma com que ela foi escrita, tá, ela inibe, né, que você use os dados da forma que a China usa ou da forma que os Estados Unidos usam. Então, você vai ficar para trás. Guga, vamos para a última pergunta. Tá? Aqui tá. Recebido no celular. Eu estou recebendo um monte de coisa aqui no celular também. Tá? Essa pergunta é do Coriolano. Guga, tá. Várias empresas de médio e grande porte vão manter o home office para sempre. Você acredita que essa será uma tendência majoritária? As pessoas não precisam do contato pessoal? Tá? Ele assina por Olhando Gato. E continua. Eu me refiro, por exemplo, à XP e à Coca-Cola, que por hora manterá o home office até dezembro na sede do Rio de Janeiro. Cara, gostei muito dessa pergunta pelo seguinte: não é sim ou não, né? Significa que ele vai ser híbrido, né? É que nem a gente fala no varejo de omnichannel, né? Significa que o varejo online vai substituir completamente o varejo físico? Não. O varejo físico vai ter uma experiência muito melhor, né? E no varejo online você vai ter muito mais produtos e uma série de coisas. Eles vão andar em conjunto. Eu diria que essa mesma coisa na história do home office. Eu diria, por exemplo, você não precisa ir para a empresa para responder e-mail. Mas você precisa ir para a empresa para fazer uma reunião, você precisa ir na empresa para sentar com o seu time, com o seu squad, para discutir o que está acontecendo, você precisa ir na empresa para se relacionar. Então, mas não precisa ir para responder e-mail. Logo, né, se você pensar em termos de mobiliário, de formatos, o teu espaço físico tem que ser um espaço muito agradável, o teu espaço físico tem que fomentar a conexão entre pessoas e por aí vai. Agora, se eu tenho 1.000 funcionários, eu tenho que ter, sei lá, por exemplo, 2 metros quadrados para 1.000 funcionários, né? E eu vou ter que ter um prédio para todo mundo lá dentro, todo mundo dentro do seu cubículo, coisa do gênero. Isso eu acho que vai deixar de existir. E o outro ponto é o seguinte: com a inteligência artificial substituindo o trabalho repetitivo e com as novas metodologias, né, para você poder gerenciar pessoas e funcionários de uma forma híbrida, tanto online como offline, as pessoas vão ganhar mais tempo. Tá? O fato de você ganhar 2, 3 horas por dia em locomoção, isso se retrai, isso volta em produtividade. Tá? E eu falando de 2, 3 horas por dia, significa que eu vou ter muito mais produtividade ou vou trabalhar muito menos. Tá? E vou usar o tempo que sobra, né, para estar com a família, fazer esportes, aprender coisas novas e por aí vai. Então, eu acho que é um composto.
tá? Das duas coisas. Então, você sempre vai ter que ter o híbrido e não um ou outro. Guga, super obrigado pela tua contribuição, tá? E pela tua visão sempre inovadora. As demais perguntas Legal. nós enviaremos para você responder por escrito. Muito obrigado. Perfeito, vai ser um prazer. Obrigado, viu, pessoal? Um abraço a todos. Amigos, por favor, tá? Alguns recadinhos. Acessem as palestras da BBC no YouTube. A palestra do Guga, daqui a pouquinho vai estar à disposição, assim como as palestras anteriores que nós tivemos, do André Jaferian, do Ramiro Novak e do Carlos Piazza. Por favor, baixem nosso aplicativo nas lojas Android e nas lojas Apple. E não se esqueçam, na semana que vem, continuamos o nosso ciclo de palestras da BBC O Novo Normal, com o Luiz Bucos, na quinta palestra. Tá? Ele vai falar sobre novas formas de trabalho e tecnologias.com, habilitadores de novas formas de negócio. Tá? Já estamos anunciando na tela. Tá? Fiquem bem, um bom final de dia, até a semana que vem. Até logo. Obrigado.